A Santíssima Trindade não é apenas um mistério cristão. Ela é o mistério cristão. Podemos dizer o único mistério cristão. Porque todos os outros mistérios, encarnação, Eucaristia e Igreja, são uma decorrência da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é também a revelação plena e definitiva de Deus. Toda revelação de Deus anterior à da Santíssima Trindade é uma revelação imperfeita, é apenas uma preparação para a revelação da Trindade Santíssima. E foi justamente Jesus, irmãos e irmãs, que nos deu esta grande boa nova. Foi Ele quem revelou a existência da Santíssima Trindade. E só Ele o podia fazer, porque só Deus conhece a Deus. Ele mesmo afirmou no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só Jesus, o Filho de Deus, poderia nos revelar de modo completo, de modo definitivo, quem de fato é Deus. Revelar a intimidade profunda e misteriosa de Deus. A primeira leitura desta missa se refere à revelação de Deus no Antigo Testamento. Moisés, que falava face a face com Deus, como um amigo fala com seu amigo, proclama bem alto o nome de Deus. Javé, Javé, Deus misericordioso, paciente, cheio de bondade, de perdão e de graça. Irmãos e irmãs, esta proclamação do nome de Deus feito por Moisés enche os nossos corações de alegria, de consolação. Com relação a nós, seres humanos pecadores, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é bondade, Deus é graça. Tudo procede gratuitamente do amor infinito de Deus. O Antigo Testamento também atribui a Deus o título de Pai, mas o chama de Pai simplesmente porque Ele é o Criador de tudo que existe. Jesus nos revelou a novidade da paternidade de Deus. Para Jesus, Deus é Pai, não simplesmente porque é o Criador de tudo que existe. Ele é Pai porque desde toda a eternidade tem um Filho, que é Ele, Jesus. E o Evangelho breve que foi proclamado nos mostra essa revelação de Deus Pai, de seu Filho, feito pelo próprio Jesus. Disse Jesus: Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Deus, por amor, entregou o seu Filho antes de tudo na encarnação. O amor aproxima as pessoas. Na encarnação de seu Filho, Deus de tal modo se aproximou do ser humano que Ele mesmo se tornou um ser humano. Ir além no amor não é possível. Deus, por amor, entregou o seu Filho na cruz pela nossa salvação. São João Paulo II, quem que não se recorda desse Papa? Visitou o Brasil por 3 vezes de norte a sul. Em seu livro belíssimo, Cruzando o Limiar da Esperança, ele escreveu: se o Filho de Deus não tivesse morrido na cruz para a nossa salvação, o amor de Deus permaneceria uma hipótese.
Sempre os seres humanos iriam perguntar: será que Deus nos ama? Será que Deus não nos ama? E o Papa conclui: depois que o Filho de Deus morreu na cruz para nos salvar, ninguém mais pode duvidar do infinito amor de Deus para conosco. Deus, por amor, continua cada dia entregando o seu Filho a nós na Eucaristia para nos alimentar com a sua vida de ressuscitado. Mas Jesus, irmãos e irmãs, não só revelou a Deus como Pai, não só se revelou a si mesmo como Filho de Deus, mas também revelou uma terceira maravilha, o Espírito Santo. O Antigo Testamento fala do Espírito Santo, mas fala do Espírito não como pessoa, como uma força divina através da qual Deus opera. Jesus, porém, nos revelou o Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo já aparece como pessoa na sua encarnação. Foi concebido no seio virginal de Maria pelo poder do Espírito Santo. Jesus revela o Espírito Santo como pessoa em todo o seu ministério. O Espírito Santo está presente. Jesus nos revelou o Espírito Santo como pessoa na cruz. Afirma a carta aos Hebreus que foi movido por um Espírito eterno que ele entregou a sua vida por nós. Jesus revelou o Espírito Santo como pessoa na sua ressurreição. Segundo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Mas Jesus revelou também o Espírito Santo como pessoa através de 3 imagens bem concretas: o vento, a água e o fogo. Finalmente, Jesus revelou o Espírito Santo como pessoa na última ceia, dando a ele um nome pessoal, Paráclito. Paráclito é um vocábulo da língua hebraica que significa defensor, consolador, intercessor. E na última ceia, Jesus promete que vai pedir ao Pai para enviar o outro Paráclito. Jesus, que é o Paráclito, vai pedir ao Pai para enviar o outro Paráclito, isto é, alguém igual a ele em dignidade e valor, alguém que é como ele, uma pessoa divina. A segunda leitura desta missa, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, registra uma saudação com a qual os primeiros cristãos iniciavam as suas assembleias litúrgicas. Essa saudação é um resumo da revelação da Santíssima Trindade feita por Jesus. Com essa saudação, nós iniciamos hoje a celebração dessa Eucaristia, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O amor do Pai. Deus é amor. Do seu amor procede tudo que existe. O seu amor é fonte. É do seu amor que procede desde toda a eternidade, por geração, o seu Filho Jesus Cristo. É do seu amor que procede desde toda a eternidade, não por geração, mas de um modo misterioso, o Espírito Santo. Do amor de Deus procede a humanidade e tudo que existe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça significa dom, presente. Cristo é o grande presente que Deus Pai deu ao mundo. A comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é o elo de comunhão entre o Pai e o Filho, porque ele procede de modo misterioso, igualmente do Pai e do Filho. A missão do Espírito, irmãos e irmãs,
é criar a comunhão dos seres humanos com Deus. Por isso mesmo, aquela fome de Deus que encontramos no coração de todo ser humano é dom do Espírito Santo. Missão do Espírito é criar a comunhão na igreja. A comunhão da igreja não é fruto de planejamento, de papeladas. Não é fruto do nosso esforço meramente humano, de um esforço voluntarístico da nossa parte. A comunhão da igreja é graça, é dom do Espírito Santo. Missão do Espírito é criar a comunhão entre os seres humanos, para que esse mundo deixe de ser uma torre de Babel, um lugar de confusão, e torne-se um mundo de fraternidade, de solidariedade. Nessa celebração litúrgica, estamos ordenando 2 diáconos para a Igreja de Deus. O diácono pertence à hierarquia da igreja, que é formada de bispos, presbíteros e diáconos. A palavra hierarquia significa poder sagrado, poder que tem a sua origem na graça, portanto, dom de Cristo para a sua igreja. E como membro da hierarquia, o diácono é um dom de Cristo para a sua igreja. O diácono exerce o seu ministério, antes de tudo, na diaconia da palavra. Ele é servo e arauto da palavra. Mas para ser arauto da palavra, antes de tudo, ele precisa ser servo. Obedecer a palavra, morar na palavra, deixar que a palavra conduza a sua vida. O diácono exerce o seu ministério também na diaconia, da liturgia, do altar. Ele aparece sempre ao lado do bispo ou do presbítero que presidem a celebração, não só da Eucaristia, mas dos outros sacramentos. Então o diácono é alguém a serviço do corpo e do sangue de Cristo. O diácono exerce o seu ministério, sobretudo, na diaconia da caridade. Podemos dizer que os diáconos são os braços da Mãe Igreja, estendidos aos pequeninos desse mundo, aos pobres, àqueles que sofrem. E nesse sentido, o ministério do diácono tem uma dimensão social. O Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica, Deus Caritas Est, Deus é caridade, é amor, escreveu que cabe ao Estado promover a justiça na sociedade. Mas a justiça não resolve todos os problemas humanos. É necessária também a caridade, e compete à igreja promover a caridade na sociedade. E a igreja promove de diversos modos, mas antes de tudo, através do ministério do diácono. Nessa celebração litúrgica, estamos também ordenando 2 novos presbíteros, 2 novos padres, incardinados na Diocese de Lorena e colocados a serviço da comunidade Canção Nova. A identidade do sacerdote se encontra em tudo aquilo que Cristo realizou na noite de Quinta-feira Santa no cenáculo de Jerusalém. Juntamente com a instituição da Eucaristia e em vista da Eucaristia, ele instituiu também na sua igreja o sacerdócio ministerial. Portanto, sem o sacerdote não existe Eucaristia. E a Eucaristia deve ser o centro da vida do sacerdote. Deve ser o fundamento da sua espiritualidade. A espiritualidade do sacerdote é essencialmente eucarística. E ela possui diversos componentes.
O primeiro componente da espiritualidade eucarística do sacerdote é uma contínua ação de graças a Deus. Ação de graças pelo dom da fé. O sacerdote é promotor e difusor da fé. Gratidão a Deus pelo dom da vocação e, sobretudo, pelo dom do ministério, do sacerdócio ministerial, que o configura a Cristo, sumo e eterno sacerdote, e lhe dá o poder de agir na pessoa de Cristo e ser sacramentalmente outro Cristo. Quando o sacerdote preside a celebração da Eucaristia, ele está agindo na pessoa de Cristo. Ali ele é sacramentalmente outro Cristo. Quando o sacerdote entra no confessionário para abrir as portas da misericórdia divina aos irmãos pecadores, ali está agindo na pessoa de Cristo. Ali ele é sacramentalmente outro Cristo. Outro componente da espiritualidade eucarística do sacerdote é uma vida entregue aos irmãos. Isto é o meu corpo que por vós é entregue. Este é o cálice do meu sangue por vós derramado. Ser um corpo entregue, um sangue derramado pelos outros. Viver não para si, mas a semelhança de Jesus, viver para os outros. Cada dia gastar um pouco da sua vida para que os outros tenham mais vida. O terceiro componente da espiritualidade eucarística do sacerdote é a vida em missão. O sacerdote não apenas desenvolve atividades missionárias. A sua vida consagrada a Deus, é uma vida em missão. Mesmo quando o sacerdote está de boca calada, a sua vida deve ser um anúncio do Evangelho. E o quarto componente da espiritualidade eucarística do sacerdote é a paixão por Cristo. Cada sacerdote deve repetir como Pedro, nas margens do lago de Tiberíades, essa declaração de amor. Cada dia, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A semelhança de São Paulo, o sacerdote deve ser um apaixonado por Cristo. Paulo, no caminho de Damasco, teve um encontro com o Cristo ressuscitado, que lhe apareceu não em forma humana como aos outros apóstolos, mas em forma de uma luz mais brilhante que o sol ao meio-dia. E naquele momento, irmãos e irmãs, Paulo descobriu a originalidade de Cristo com relação a todos os profetas e fundadores de religião. Os profetas e fundadores de religião estão encerrados no passado. Seus túmulos estão fechados. O único túmulo aberto, desde a madrugada da Páscoa até hoje, é o túmulo de Cristo. Esse túmulo aberto significa a originalidade de Cristo. Ele não está encerrado no passado, ele está vivo, é atual, está operando a salvação em nosso meio. E a presença do Cristo ressuscitado que a igreja celebra, não só na Eucaristia, mas nos outros sacramentos. É o Cristo ressuscitado, vivo, atual, que ela anuncia ao mundo. E quando Paulo fez a descoberta da originalidade de Cristo, tornou-se um apaixonado por ele. E por isso ele dizia, para mim o viver é Cristo. Viver para alguém é a linguagem da paixão. Prezados ordenandos, a paixão por Cristo é a garantia do sucesso da missão do sacerdote. A paixão por Cristo é o fundamento da fidelidade aos compromissos sacerdotais
que vocês estão assumindo hoje. Então, não sejam apenas 2 sacerdotes a mais para a igreja. Sejam 2 sacerdotes apaixonados por Cristo. Que cada dia possam dizer como Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou como São Paulo, o meu viver é Cristo. Amém.